Tente achar o Mar de Azov no mapa, aposto que a maioria ficaria confusa. E claro, não dá para culpar ninguém. Com 39 mil quilômetros quadrados, ele é pouco maior que Guiné-Bissau, país da África Ocidental. Também é sem graça e é o mar mais raso do mundo. Esse é um lugar onde normalmente não acontece muita coisa, e espremido entre a Crimeia, a Ucrânia ocupada e o território russo, é muito fácil de esquecer. Mas a guerra consegue transformar até as vias navegáveis mais comuns em manchetes internacionais. Veja o Estreito de Hormuz, um lugar em que a pessoa comum talvez pensasse 1 ou 2 vezes por ano antes da guerra entre Irã e Estados Unidos. O Mar de Azov ganha destaque ao se tornar recentemente um novo epicentro da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por mais tranquilo que normalmente seja, o Mar de Azov é um corredor marítimo crucial, que historicamente conectava o coração da indústria pesada da Ucrânia ao mercado internacional. Conecta o sul da Rússia ao Mar Negro pelo Estreito de Kerch. Ele conecta os portos russos ao canal Volga-Don, que por sua vez liga o Mar Cáspio, sem saída para o mar, às rotas marítimas globais. Responde por quase 25% das exportações russas de trigo e é crucial para abastecer o exército russo na Crimeia. Nas últimas semanas, o Mar de Azov foi palco de uma das operações mais bem-sucedidas da Ucrânia até agora. Então, poucas semanas após a invasão de 2022, as forças russas controlavam cada quilômetro da costa ao longo do Mar de Azov. Mariupol, maior porto do mar, caiu em maio após um cerco de 82 dias que destruiu a infraestrutura e as usinas siderúrgicas da cidade. No verão, a Ucrânia perdeu o acesso ao mar que usava há anos para transportar mercadorias ao sul. Moscou oficializou a tomada no ano seguinte, após Putin cancelar o Tratado de 2003 sobre o uso compartilhado do mar e do estratégico Estreito de Kerch. Esse era um tratado que Putin havia assinado pessoalmente durante seu primeiro mandato, nos tempos já distantes em que ele tentava convencer o mundo de que a Rússia poderia ser um ator internacional confiável. Após o cancelamento do acordo, autoridades russas classificaram o mar como águas internas, proibindo embarcações ucranianas. A Rússia fez isso rápido, pois anexou a Crimeia em 2014, garantindo um ponto de partida na margem oeste do mar. A anexação também significou que a Ucrânia perdeu cerca de 75% de sua frota naval, o que tornou a defesa do mar ainda mais difícil. Além disso, os bolsões separatistas em Donetsk, tomados por forças apoiadas pela Rússia em 2014, deram à Rússia outro ponto de apoio na margem leste do mar, permitindo que suas tropas convergissem para Mariupol sem lutar por toda a linha costeira. Em 1º de março, semanas antes da queda de Mariupol, a Rússia já dizia ter bloqueado totalmente o acesso da Ucrânia ao Mar de Azov, causando grande impacto econômico ao país. Marina Kobachevskaya, chefe do Departamento de Gestão e Finanças da Universidade Estadual de Mariupol, disse à Al Jazeera que, ao perder o acesso ao Mar de Azov, a Ucrânia perdeu cerca de 10 a 12% do seu PIB. Ela afirmou que o número pode ser bem maior devido à destruição das usinas metalúrgicas de Mariupol. Perder pelo menos 10% do PIB de uma vez seria difícil de lidar para a maioria dos países, mesmo nas melhores situações. Imagine lidar com isso enquanto ainda tenta repelir uma invasão de um inimigo muito mais poderoso que está devastando outras áreas da sua economia. Enquanto Kiev encarava o abismo da ruína econômica, a Rússia colhia os benefícios de sua tomada bem-sucedida. Classificar o Mar de Azov como águas internas permitiu a Moscou justificar investimentos estatais em portos e infraestrutura como desenvolvimento soberano, financiando a indústria local sem fiscalização externa. Não sabemos os números exatos, mas a Rússia destinou ao menos 11,8 bilhões de dólares em fundos federais para as 4 regiões ucranianas ocupadas entre 2024 e 2026 por meio de programas prioritários de desenvolvimento nacional. Isso é quase 3 vezes o valor destinado a cerca de 20 outras regiões federais russas em programas semelhantes. Então dá para imaginar o quanto Kiev quer que isso termine logo.
Enquanto a Rússia controla o Azov, a Ucrânia perde dinheiro que não pode perder, e cada centavo investido pela Rússia nos territórios ocupados fortalece o Kremlin em futuras negociações. Afinal, os negociadores podem levar isso em consideração ao chegar a um acordo final. Esse foi o status quo no Azov por anos, pois a Ucrânia tinha outras prioridades. Isso foi até 6 de julho, quando as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia lançaram a Operação Malotka, uma grande campanha de drones contra ativos russos no Azov. Assim que essa campanha começou, os resultados rapidamente ultrapassaram tudo o que a Rússia poderia ter imaginado e, muito provavelmente, até superaram as próprias expectativas da Ucrânia. Em menos de 2 semanas, a Ucrânia afirma ter atingido 116 embarcações no Mar de Azov e 20 no Mar Negro. Segundo o major Robert Brovdi, que lidera a operação, um dos principais objetivos é atingir a frota russa de navios-tanque pequenos e médios. Essas embarcações operam nas águas rasas da maioria dos portos russos, transportando o petróleo dos terminais pelo canal Volga-Don até navios maiores usados pela Rússia para levar o petróleo ao redor do mundo. Brovdi afirmou que são necessárias 12 a 15 viagens de navios menores para encher um navio-tanque grande. Assim, destruir um navio menor diminui a velocidade das exportações de petróleo da Rússia. O caixa de guerra russo não está sendo reabastecido tão rapidamente. As perdas elevam os custos operacionais da Rússia, pois será necessário gastar para reparar os navios se quiser que voltem a operar. E considerando o quão mal a economia russa está indo, Moscou realmente não pode arcar com esse gasto extra. Mas esses não são os únicos navios que Kiev tem como alvo. Navios de carga seca, balsas e rebocadores também foram atingidos na operação. Cada navio atingido reduz a força marítima da Rússia. Rebocadores são fundamentais nas operações portuárias, manobrando grandes embarcações e ajudando navios danificados, enquanto balsas seguem transportando veículos, cargas e suprimentos entre a Crimeia ocupada e a Rússia. Zbrovdi deixou claro que o objetivo não é afundar esses navios, pois, no caso dos navios tanque de abastecimento, isso pode causar grande crise ambiental. O objetivo é paralisar as operações da frota fantasma. Citando ele aqui, o objetivo é paralisar a logística de petróleo, combustível e carga transportados em violação das sanções. Toda embarcação autopropelida deve ser transformada em uma barcaça à deriva, cega e surda. Nosso objetivo não é poluir as águas com vazamentos de óleo, então não haverá rompimento do casco. Fim da citação. Embora essas considerações tornem essa operação significativamente mais desafiadora para a Ucrânia, elas também garantem que o país não corra o risco de iniciar um conflito com a comunidade internacional por causa de poluição ambiental. Diferente da Rússia, onde navios da frota fantasma operam sem se preocupar com danos ambientais. Deixando o impacto ambiental de lado, é preciso destacar o trabalho de base feito pela Ucrânia nos últimos 2 anos para garantir o sucesso da missão. Primeiro, por meio de uma campanha implacável de ataques com mísseis e drones marítimos, a Ucrânia forçou a frota do Mar Negro da Rússia a se retirar da Crimeia. No entanto, isso não significa que a área esteja completamente livre de navios militares russos. Um dos navios atingidos nessa operação, um navio de mísseis classe Boyan-M, teve que deixar a área devido aos danos sofridos. A presença militar reduzida significa que Kiev pode concentrar sua atenção em atacar seus alvos reais em vez de combater ativos militares russos. A Ucrânia também passou tempo demais enfraquecendo os sistemas de defesa aérea em e ao redor da Crimeia, o que aumentou significativamente a probabilidade de sucesso da missão. Normalmente, drones e mísseis ucranianos precisariam sobrevoar a Crimeia para atingir o Mar de Azov, enfrentando defesas aéreas sofisticadas no caminho. Hoje, os drones e mísseis ainda sobrevoam a Crimeia, mas muitas das defesas aéreas foram destruídas ou recolhidas para Moscou ou São Petersburgo. Kiev seguiu atacando a infraestrutura de defesa aérea restante. Brovdi afirmou que destruíram um lançador S-400, um sistema Tor e 2 complexos de radar desde o início da operação. A Rússia também foi forçada a redirecionar cada vez mais seus preciosos recursos de defesa aérea para a capital, para que Putin não receba uma passagem só de ida de drone para o grande Kremlin no céu. Grande parte das defesas aéreas restantes na Crimeia foi transferida para a ponte da Crimeia para assegurar o reabastecimento das tropas na península.
Considerando tudo, as decisões da Rússia sem dúvida tornaram toda essa operação mais fácil do que teria sido caso contrário. Até agora, a operação tem sido um sucesso. Como mencionamos antes, 116 embarcações foram atingidas no Mar de Azov e, no mínimo, precisarão de reparos extensos antes de voltarem a operar. E a Ucrânia não parece que vai parar tão cedo. Pelo contrário, mais embarcações serão atingidas nas próximas semanas. A capacidade da Rússia de exportar petróleo será limitada e Moscou estará perdendo dinheiro rapidamente. A questão agora é: isso afetará a disposição de Putin em manter a guerra contra Kiev? Antes de responder, queremos falar do nosso site de assinantes frantes.co, onde publicamos conteúdos que não vão para o canal principal. Publicamos ao menos 2 vídeos e artigos de especialistas por semana, abordando temas como serão as Forças Armadas russas após a guerra na Ucrânia, o impacto dos drones no conflito do Sahel e outros assuntos. A assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano e ajuda a manter nossa independência. Esse é o frantes.co. Agora, voltamos ao Mar de Azov. Agora veja, logo de cara, queremos dizer que não esperamos que esses ataques sejam os que finalmente vão convencer Putin de que ele estava errado ou de que precisa retirar suas tropas da Ucrânia. Se Putin fosse mudar de opinião após um ataque, o mais provável teria sido o ataque a São Petersburgo, horas antes de convidados internacionais se reunirem para o principal fórum econômico da cidade. Esse foi um grande golpe no ego de Putin. Isso mostrou que a Ucrânia podia interromper um evento russo prioritário que Putin tentava apresentar como a versão russa do Fórum Econômico Mundial de Davos. Basicamente, ao escolher não atacar a conferência diretamente, a Ucrânia estava permitindo que a conferência continuasse. E não foi a primeira vez que a Ucrânia deixou claro para a Rússia que estava com todas as cartas quando se tratava de um evento que ela queria sediar. Em maio, Zelensky decretou que o desfile militar do Dia da Vitória da Rússia poderia ocorrer, garantindo que nenhuma arma seria apontada para a Praça Vermelha. E, fiel à sua palavra, Kiev não atacou o desfile, embora Kiev tenha devastado Moscou com ataques pouco tempo depois. Ainda assim, a guerra da Rússia só continuou e, em alguns casos, talvez como uma tentativa de Putin de projetar poder, as ações de Moscou se tornaram muito mais ferozes. E Kiev sabe disso melhor do que ninguém. Afinal, são os ucranianos que têm que correr para seus abrigos toda vez que Moscou lança um novo bombardeio. Isso não quer dizer que a Operação Melkótica seja ineficaz. A Rússia teve que desviar seus navios do Mar de Azov, reconhecendo que não consegue proteger seus interesses comerciais ali. Já falamos como a operação diminui a velocidade de reabastecimento dos petroleiros russos e, assim, afeta seus cofres de guerra. A redução ocorre junto com a queda na produção de petróleo após ataques ucranianos à infraestrutura petrolífera russa. A Bloomberg informou que o processamento de petróleo bruto caiu ao menor nível desde março de 2005, com média de 3,91 milhões de barris por dia neste mês, 1,4 milhão de barris por dia, a menos que no mesmo período do ano passado na Rússia. A queda na produção prejudica tanto o mercado de exportação quanto o interno. A Rússia está enfrentando uma grave escassez de combustível que aumentou o custo de fazer negócios, enfraqueceu a produção industrial e elevou o risco de que a economia possa entrar em uma recessão prolongada. A desaceleração acontece após a economia russa já ter perdido força. O Ministério da Economia do país estima que o PIB cresceu apenas 0,2% em relação ao ano anterior, de janeiro a maio deste ano, sugerindo que junho pode ter marcado o início de uma retração efetiva. Ao mesmo tempo, a inflação acelerou, com os preços ao consumidor crescendo. 0,87% em junho e mais 0,43% nas 2 primeiras semanas de julho. E lembre-se, esses são os números que Moscou está disposto a admitir, o que significa que o verdadeiro prejuízo provavelmente é ainda maior. Se Putin quiser continuar travando essa guerra, ele precisa controlar sua economia rapidamente, caso contrário, vai se ver preso em um impasse exaustivo, com a Ucrânia em posição confortável para corroer os avanços da Rússia até que não reste nada. Embora a Operação Molotov esteja contribuindo para a degradação da economia russa,
os analistas não veem isso como seu verdadeiro propósito. Consideram isso a próxima etapa de uma campanha maior para isolar totalmente a Crimeia. O Instituto para o Estudo da Guerra vê os ataques em Azov como uma nova fase para isolar a Crimeia da logística russa e interromper rotas marítimas de combustível e grãos. O major Yevhen Karkus, cujo 413º Regimento, separado de sistemas não tripulados, faz parte da operação, explicou isso em termos diretos. Ele disse à CNN que a Rússia transformou efetivamente a Crimeia em uma grande base militar com unidades que abastecem as forças que estão tentando avançar ainda mais para dentro da Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia cortou o apoio logístico a essas forças e que Kiev conseguiu atacar mais longe e com menos custo, algo que os russos não conseguiram resolver. Citando-o aqui, vamos aumentar essa pressão até onde pudermos alcançar. Isso é só o começo. O Major Karas está em boa companhia. Anton Zemlianik, analista sênior do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, também vê os ataques de Azov como parte de uma campanha maior contra a rede logística da Crimeia. Ele disse ao Kyiv Independent que balsas já foram danificadas, depósitos de combustível atingidos e navios comerciais estão sendo cada vez mais visados ao ancorar fora dos portos da Crimeia ou antes de cruzar o Estreito de Kerch. Por isso, abastecer a península com combustível está cada vez mais difícil. Agora, isso é obviamente uma ótima notícia para a Ucrânia e tudo isso faz parte do plano mais amplo do país de eventualmente retomar a Crimeia. No entanto, precisamos ter cautela para não sermos otimistas demais. Kyiv ainda está longe de conseguir retomar a península. Isso ocorre principalmente porque só 2 estradas ligam a Crimeia ao continente. A estrada que liga a Crimeia à Ucrânia passa pelo Istmo de Perakop, uma estreita faixa de terra de 5 a 7 quilômetros de largura, criando um ponto de estrangulamento natural para forças atacantes. A outra estrada cruza a ponte de Kerch e liga a península à Rússia. Moscou fortaleceu sua posição na Crimeia nos últimos anos, construindo defesas e instalando centenas de milhares de minas antitanque e antipessoal. Além disso, a Rússia pode facilmente reforçar as tropas na península usando a ponte de Kerch, e se isso virar uma disputa decidida pela superioridade numérica, a Ucrânia não vai vencer essa. Em vez de considerar os ataques em Azov como preparação para uma ofensiva na península, é melhor vê-los como parte de uma campanha maior para enfraquecer o controle russo na Crimeia. Ao anexar a Crimeia, os russos prometeram aos crimeanos e russos que sob Moscou a vida seria bem mais estável e próspera do que sob Kiev. Após ataques ucranianos causarem apagões e falta de combustível, o governo da Crimeia declarou estado de emergência, tornando a promessa da Rússia cada vez mais irreal. A Ucrânia precisará manter a pressão com mais ataques no Mar de Azov ou ações direcionadas na península para mostrar como a vida pode piorar sob domínio russo. Mas se vão conseguir ou não, já é outra história. Em 15 de julho, o presidente Zelensky removeu Mikhailo Fedorov do cargo de ministro da Defesa, citando um desentendimento não resolvido com o comandante-chefe Oleksandr Syrskyi. Fedorov, uma figura com ligações ao Vale do Silício dos Estados Unidos, geralmente descrito como um reformador com conhecimento em tecnologia, havia se tornado o rosto jovem do programa de drones do país. Apesar de nomeado ministro da Defesa, há apenas 6 meses, ele impulsionou muitas inovações que transformaram a Ucrânia em potência em drones. Sua inovação mais popular foi transformar a guerra em um jogo para as equipes de drones, dando pontos por destruir tanques, obuses ou a infantaria inimiga, programa que ficou popular no exército. Ele também teve um papel em convencer o bilionário americano Elon Musk a cortar o acesso da Rússia ao Starlink. Sua saída gerou protestos, com dúvidas sobre o sucesso do programa de drones, sem ele para aplicar suas ideias ou usar suas conexões com o Vale do Silício. No momento, não podemos dizer com certeza qual impacto a demissão dele terá nas capacidades de combate da Ucrânia. Pode ser muito significativo, o que faria deste um dos erros mais caros que Volodymyr Zelensky cometeu, ou pode acabar irrelevante. A Ucrânia possui mais conhecimento institucional sobre drones e tecnologias emergentes nas Forças Armadas do que quase qualquer outro país. Esse conhecimento institucional vai perdurar além de qualquer pessoa, independente de sua importância.
Esse conhecimento institucional é o motivo pelo qual a Ucrânia está, neste momento, fazendo algo que poucos achavam possível em 2022, repelindo a Rússia no Mar de Azov. Por enquanto, essa é uma vitória que vale a pena comemorar. Obrigado por assistir.